Temos como convidado alguém, como eu disse há pouco, que é já bastante conhecido do nosso auditório. Olá, Carmo, boa noite. Olá, boa noite. Sempre um prazer estar aqui convosco. Obrigado. E eu agradeço também, nós agradecemos também o facto de vires, ceder sempre a vires e a ajudar-nos. Este tema, então, que é um tema tão querido para ti, pessoalmente, não é? E que também és bem mais conhecedora porque nós começámos a ter contacto com estas religiões, e eu não estou a dizer nada não estou a dizer nada de errado, pois não? Não. Umbanda e Candomblé são de facto duas religiões, e os portugueses começaram, em contexto português, em contexto de país, quer Portugal, quer a própria Portugal nacional, começaram a ter contato com esta vertente mais através quer dos emigrantes do continente africano, quer dos próprios brasileiros que trouxeram para cá. Só que, como nós não somos origem, tem aqui dado muita celeuma, tem havido muitas opiniões e coisas às vezes bem feias, diga-se de passagem, relativamente a esta questão. Nós hoje concordámos em trazer este programa porque nós queremos ser pedagógicos, porque nós queremos realmente desmistificar, queremos divulgar, e há toda uma parte tão bonita relativamente a cada uma destas religiões. Há uma parte tão bonita que não se fala praticamente. É engraçado que nós há bocado falávamos antes do programa começar e eu dizia-te que a grande maioria das pessoas, quando se fala em Umbanda em Candomblé, associam logo a macumba. E macumba é outra coisa. E macumba é outra coisa. E macumba é outra coisa. Até que nem a macumba é macumba, não é? Mas pronto, vamos começar pelo princípio. O tema é Umbanda em Candomblé, já está esclarecido que são duas religiões, ponto. E vamos então, porque já tive acesso a alguns gírias e a algumas festas, que é a parte bonita, não é? Que é a parte bonita e que é tão pouco falada, porque a outra vertente é mais aliciante, não será para todos, para mim não é de todo, mas torna-se mais aliciante, não é? E as pessoas são muito imediatistas, não é? Então, gostam que as coisas sejam resolvidas rapidamente. Por isso que, ao invés de uma religião, as pessoas resolvem procurar uma solução para os seus problemas, para as suas questões, às vezes de cunho muito, eu diria, baixo, enfim. Não é assim, subir na empresa, separar um casal, não é ganhar... Amarrar o marido. Não é afastar as vizinhas. Então, coisas muito pequenas, muito menores. E a religião fica mesmo por outro lado, não é assim, sem a importância necessária, devida. A Umbanda e o Candomblé são religiões muito diferentes. Na sua origem, na sua teologia, ambas foram bastante perseguidas, inclusive no Brasil, e até hoje sofrem preconceito, porque são religiões de raízes negras. Vamos entender. O negro chega ao Brasil em navios negreiros. O negro é sequestrado e ele é levado, preso, acorrentado, chegando ao Brasil. As suas famílias são separadas, então vai pai para um lado, mãe para o outro lado, filho para o outro lado. Eles são marcados como um gado, presos em correntes e vendidos. Então, aquela situação sem nenhuma humanidade, são açoitados, são obrigados a trabalhar, e a única maneira de ressignificar essa gente foi através da religião, da religiosidade, da fé. É claro que, mesmo vindo da África, cada um vem de uma aldeia diferente, de um sítio diferente. Mas, e a África também, a África muito grande. Exatamente. Mas muitos costumes são semelhantes, a raiz é a mesma. Sim. Portanto, o candomblé origina-se mesmo dessa raiz africana, não é? Os orixás chegam por essa vertente africana. E eles têm na religião, os negros têm na religião um suporte para ressignificar sua raça, ser um ponto de encontro, e a partir do candomblé,
vem a capoeira, que é aquela dança, e que é uma luta e é uma dança também. E a partir da capoeira chega o samba. Então, isso é essa grande origem do candomblé. Foi perseguida, foram presos. Até hoje há muito preconceito por ser uma religião com um olhar meio assim, como se fosse uma religião para pessoas mais baixas, mais pobres, mais ignorantes, certo? Tu falaste no facto de ter sido de terem sido religiões perseguidas, e eu lembro-me também de há pouco tempo de falar nisso e de ter comentado logo de seguida, e não são todos, não são todas. Vejamos o que aconteceu ainda ontem e hoje no Sri Lanka com os católicos. Supostamente feito por uma corrente budista, portanto, por sacerdotes budistas. Nós temos sempre aquela ideia do sacerdote budista, aquele que está sempre muito zen, e que nada acontece, nada se passa. O mundo cai à sua volta e nada se passa porque ele está zen. E, entretanto, agora tivemos a informação de que não serão todos, como é óbvio, mas que terão sido sacerdotes ou de proveniência da religião budista que estes ataques foram desencadeados. Contudo, há uma enorme diferença, porque são todas, de facto. Só que o que está na base digamos assim, de uma forma mais grosseira, o que está na base do desencadear de todos estes atos terroristas e destas perseguições entre religiões, e eu aqui colocando a Umbanda e a Candomblé de parte, o que está na base normalmente é o meu caminho é melhor que o teu para chegar à mesma meta, não é? Intolerância. Exatamente. Intolerância. Aqui é um pouco mais profundo e um pouco ainda mais ridículo em termos humanos, que é não é a questão do meu caminho é melhor que o teu, é o não ver o negro como um ser humano pensante igual a mim. É quem são os negros para terem, para se acharem com a capacidade de ter uma religião e de pensarem e de acharem ainda por cima que têm um caminho, nomeadamente para a mesma meta que eu. Estás de acordo com esta interpretação? Sim, eles eram tratados como animais. Não é? E a libertação dos escravos foi apenas em 1888. Apenas, século XIX. Foi há Final pouco século XIX. Foi há pouco tempo. Há pouco tempo tínhamos ainda pessoas que tinham sido escravos. Cuidado e tal. Em Portugal foi em 1867. Sabemos outros universidades. Então, é muito pesado. Isso é muito pesado. E a maneira que eles foram tratados, a maneira que as casas os tratavam, eles moravam nas senzalas, eles moravam à parte e viviam ali jogados. Então, eram vistos mesmo como uma rara, como animais. Uhum. Acho que os animais eram mais bem tratados, inclusive. Não é? Numa época agora em que os animais foram destacados e não se deve ser. Depois dá sempre origem aqui a excessos, como é óbvio. Acho muito bem que os animais não são coisas, são animais. Mas depois vamos sempre para excessos, não é? Deixa-me aqui só dizer uma coisa. Eu referi em 1867. 1867 foi a data da abolição da pena de morte em Portugal, não da abolição da escravatura. E eu troquei aqui a data da abolição da pena de morte. Foi em 1867 em Portugal. Carmo, portanto, aqui claramente esta é uma religião que surge e que entra no Brasil vinda da África. Sim, é uma. Pelos escravos. Não é uma religião monoteísta. Os orixás não têm certo e têm errado. Os orixás são muito semelhantes, se vamos pensar no tipo de divindade na mitologia grega, que tem defeitos, que tem arrobos de amores, e tem ciúme, e tem qualidades. Então, são parecidos com os seres humanos. E não é uma religião que vê o bem e o mal da forma que o católico vê. Uhum. Já a Umbanda é uma outra religião, que tem outra origem. A origem é justamente da heterogeneidade do povo brasileiro. Porque entra, sim, o lado negro, mas como só como uma ala. Porque também se dá voz aos índios brasileiros, às ervas, ao trabalho da mata.
E aos brancos, os católicos, os que trazem os santos, os nossos santos. É claro que os santos são comparados com os orixás, e aí é feito sincretismo, né? No candomblé, até se tentou fazer o sincretismo, mas justamente para enganar o senhor de engenho, o dono da fazenda. Eles estavam rezando, na verdade, para Iemanjá, mas diziam que era para Nossa Senhora, não é? O sincretismo que se dá na Umbanda é um bocadinho diferente. Porque, por mais que se tenha ali a figura do orixá, esse orixá vem com a energia dos santos católicos. Então, sim, tem o bem e o mal, porque é baseada no cristianismo, é baseada no catolicismo, não é? Então, o primeiro centro de Umbanda, ele nasce de um centro kardecista, de um centro espírita. E já muito mais, o candomblé começa em 1800, a Umbanda começa em 1900 e pouquinho. Ambos perseguidos, ambos tiveram que trabalhar muito aquém do público, nos seus terreiros perseguidos, as pessoas iam presas mesmo, e foi muito difícil eles conseguirem a sua libertação. Mas aí, na origem, se percebe a diferença das duas religiões. Ambas têm orixás. Ambas têm orixás. E são os mesmos. São os mesmos. No candomblé tem muito mais. A Umbanda obedece às 7 linhas, né? Essas 7 linhas são comandadas pelos orixás. As 7 linhas de Umbanda, cada uma é comandada de um seu orixá. E tem os caboclos, que são os índios, e tem os pretos velhos, que são os velhos escravos, e tem os baianos, e tem os ciganos, e tem as crianças. Então tem as entidades, que são os seres humanos que morreram, desencarnaram e trabalham no astral com a espiritualidade, a missão, uma missão espiritual. Os orixás já não. Nunca encarnaram, são deuses, são divindades. E não falam. Então, num ritual, eles só dançam, eles só giram. As consultas são feitas pelo pai de santo jogando búzios. Então, não há consultas também no candomblé. Já na Umbanda há consultas. Percebe? Pois eu ia te pedir para tentarmos de alguma forma definir o que são orixás. As orixás são divindades. Eu já aqui disse várias vezes e assumo completamente e sou o único responsável pelas minhas afirmações e assumo-as na integralidade, que é uma coisa que me faz muita confusão na religião cristã. Eu sou católico, mas penso isso e tenho espírito crítico. E como em tudo, nós não temos que aceitar tudo aquilo que nos dão só porque nos dão, só porque nos perfilamos dentro daquela origem, não é? E faz-me uma grande confusão em relação à religião cristã o facto de todas as imagens. Jesus Cristo é Deus Pai, não é? Deus feito homem. Se Jesus Cristo e o meu facto de eu ser José Carlos do JC, que tanta gente me chama JC, é por acaso, e é José Carlos, não tem nada a ver com outra coisa. Mas este nosso JC, este nosso Jesus Cristo, que é o Deus feito homem, porque eu sei porquê. Só os fiéis da religião cristã só adoram, só veneram imagens de Jesus Cristo em sofrimento. Pode ser com a cruz às costas, ou há de ser com o coração fora, ou há de ser imerso em sangue. Portanto, nós, católicos, as imagens que veneramos do nosso Pai, que nos orgulhamos de ser o nosso Pai, é dele em sofrimento. Isto a mim faz uma confusão tremenda, que eu acho que nós, se formos bons filhos, não iremos nunca estar bem e venerar os momentos em que os nossos pais estão em sofrimento. Isto num plano carnal, não é? Mas é para usar, este é o fito usado pela religião cristã para nutrir, alimentar e perpetuar o
o sacrifício. O sacrifício e o aspecto pecador. É que enquanto for assim, Deus entrou em sacrifício, Jesus Cristo entrou em sacrifício por nós, para nos salvar, e nós temos a obrigação, como pecadores, por causa dos nossos pecados, de adorar aquelas imagens. Ok. Existe até uma... Porque assim, no candomblé, e não na Umbanda, no candomblé se fazem sacrifícios de animais. Uhum. E eu já vi alguém já do candomblé falar assim, se vocês católicos já sacrificaram um ser humano, por que nós não podemos sacrificar os animais? Pois, no candomblé, na Umbanda não. Na Umbanda, como existe o sincretismo, Oxalá, que é o Deus maior, é relacionado a Jesus. Só que se você procurar toda a imagem de Oxalá, vai aparecer com os braços abertos, naquela imagem da ressurreição, né? Todo de branco, e da aceitação com os de todos, braços não é? abertos, não é? Então é uma outra imagem, nunca vi no centro de Umbanda Jesus ali na cruz, nem nada, é com os braços abertos mesmo. No máximo, pode parecer ter uma cruz, mas uma cruz liberta, sem nada, e Jesus lá em ressurreição, né? Exato. Então, você perguntou quem são os orixás. Muito bem, vamos entender um pouquinho. É difícil mesmo compreender, porque nós temos, o ser humano tem uma cabeça muito pequena para entender Deus. E orixás também tem sua parte de divindade. Eu vejo assim. Deixa-me só dizer-te aqui uma coisa, não quero fazer, mas é só para eu assumo claramente as minhas coisas e é assim. Eu nunca tive experiência com nada, pelo menos declaradamente, de candomblé. Ao contrário, já passei por algumas experiências de centro de Umbanda. E porquê? Eu no candomblé, eu sei que se trabalha com duas energias que, para mim, logo à partida, eu reconheço a minha ignorância, mas que logo à partida me afastam, que é a energia do sangue e a energia da morte. E isso, para mim, eu sei que os animais, nós também somos animais, alguns racionais, como eu costumo dizer, mas basta trabalhar com este tipo de energia para eu liminarmente me afastar, me distanciar e dizer não quero. Já em relação a Umbanda, o mesmo não acontece e trabalha-se com a energia das plantas, com a energia das árvores, as gírias são lindíssimas, das frutas, portanto há toda até uma sabedoria medicinal, diria eu, na Umbanda, que realmente não é muito divulgada, porque realmente as pessoas procuram porque têm conhecimento que os terreiros de candomblé, aqui às vezes generaliza-se um bocadinho, porque o povo português, daquilo que eu conheço, grande parte dele não tem conhecimento desta distinção da Umbanda e do Candomblé, e daí eu ter-te proposto para fazermos este programa. E então, sendo assim, a maioria das pessoas acha que Candomblé e Umbanda é a mesma coisa. Então, Candomblé e Umbanda são aqueles senhores que fazem aquelas coisas que nos levam às nossas metas e nos dão aquilo que a gente quer, mediante fazer assim umas coisas. Aliás, como eu ouvi no outro dia, vou ali àquela senhora, a fulana tal vai ali àquela senhora que manda fazer umas coisas, ou que faz umas coisas. É mais profundo, não é? Isso é mais profundo. Eu não sei, isso para mim não é nem candomblé nem umbanda. Isso para mim é gente mau caráter. Pronto. Né? Eu acho. Mas essa gente mau caráter ganha dinheiro. Muito dinheiro. Então, assim, vamos falar um pouquinho do que... Vou falar primeiro do que são os orixás, para depois entrarmos um pouquinho no que é... Como é um ritual de candomblé, iniciação. Eu acho que aí fica bem claro. Fica bem didático. Bom, o Rubens Saraceni, que é um escritor que já faleceu, brasileiro, ele estabelece uma maneira muito fácil, muito didática de entender um orixá. E eu concordo com essa visão. O orixá, do ponto de vista da Umbanda, certo? Ele está ligado a um elemental. Então, se pensarmos na Iemanjá, o elemental, energia do planeta, elemental Iemanjá, águas do mar. Elemental Mumanhuxum, águas da cachoeira. Elemental água doce, cachoeira. Em português, a Iemanjá é a senhora das águas, mas dos mares e oceanos, água salgada. A Mumanhuxum é a senhora das águas doces. Cachoeira. É cachoeira. Principalmente cachoeira por conta da energia da cachoeira. Exatamente. Ogum, o senhor elemental ferro. Xangô, elemental pedra.
Yansan, exatamente. Yansan, elemental, fogo. Não é? Se formos pensar esses mesmos elementos em outra frequência, ainda os orixás, enquanto pessoas encarnadas que se tornaram divindades, santos, portanto. Então, Mamãe Oxum, Nossa Senhora ligada às águas doces, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Carmo, Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, uma Nossa Senhora ligada às águas salgadas. Yansan, Nossa Senhora, Santa Bárbara, uma santa, quando dão os raios e tempestades, é Santa Bárbara que chamamos. Acho que é a Santa dos Mineiros. Dos Mineiros, pode, porque ela está relacionada a muitas pedras também. Ogum, relacionado a São Jorge, o santo guerreiro. Xangô, São Jerônimo, Santo Antônio, todos os santos ligados aos evangelhos, porque é a justiça divina, não é? E esses são os elementais. E aí são as pessoas humanas que viveram na Terra e se tornaram divindades. E também tem orixá olhado do ponto de vista divino, um pedaço de Deus criador que criou a minha essência. Então eu sou filha de Oxum, eu tenho uma essência ligada a Mamãe Oxum. Eu sou filha de Oxóssi. Oxóssi é um orixá ligado às matas. Então é uma essência divindade. Esse nunca encarnou porque a essência divina é um pedaço de Deus. Como temos uma mente limitada humana, que vemos o Deus, aquele Deus de barba, não conseguimos ver o quanto onipotente, onisciente e maravilhoso é essa energia da divindade criadora, que pode se dividir em muitas partes, mas esse mesmo é Deus. Entende? Exato. Aliás, isso também é a semelhança um pouco do que acontece na religião católica, que existe a mesma coisa, não é? Exatamente, exatamente. Quando tu falas em divindades, há aqui uma coisa que eu penso que estarei certo se disser que é muito importante. Estes orixás, e há muitos mais, como tu próprio disseste, sobretudo no candomblé, estes orixás, às vezes nós olhamos com a visão deficiente que temos provocada pela religião católica. Estes, segundo o que julgo saber, estes orixás, sendo divindades, não são julgadores nem punidores. Portanto, a tua relação com os orixás não é naquela, desculpe que eu não fiz isto de propósito, não é? Deves cumprimentar, deves saber que cada orixá tem o seu cumprimento específico, a forma de o cumprimentar é específica, não se cumprimenta Iemanjá da mesma forma que se cumprimenta Oxóssi, e eu estou agora aqui a falar dos meus dois pais, eu sou filho de Oxóssi e filho de Iemanjá, não se cumprimentam até o próprio cumprimento verbal, não é feito da mesma maneira. Então, vamos separar, ainda separando as duas religiões. Se percebemos que no candomblé, que não é uma religião maniqueísta, e os orixás são falíveis de cometerem erros, esses orixás do candomblé podem ficar bravos, sim. Podem ficar de mal, sim. Já não Umbanda, não. Já na Umbanda são ligados muito mais ao bem e ao mal, estão muito ligados à elevação espiritual. Então, eu não estou defendendo a Umbanda, mas estou mostrando realmente como se passa. Então, os orixás, aqui na Umbanda, então não é porque você não pode seguir, então digamos que você precisa, você é médium e começa a desenvolver lá na Umbanda. Aí eu não posso mais porque eu tive bebê ou porque eu vou mudar de lugar. Meus orixás não vão me castigar. Eles não vão me perseguir. Eles não vão fazer nada de mal comigo. Ao contrário, eles me protegem, ajudam na medida que eu me dedico a eles, não é? Então, é outra visão, mais uma vez. Exato. Entende? Numa gíria, é assim que se chama, não é? Gira. Uma gira é uma cerimônia. Certo. Né? Certo. As giras de candomblé são idênticas às do... Completamente diferentes. Então, eu vou contar um pouquinho. Gira de candomblé. Na gira de candomblé,
são feitos cantos e danças. Então, no candomblé não tem oração. Não tem uma prece, uma Ave Maria, não tem oração. A oração no candomblé são os pontos cantados, são as músicas. E eu sou do atabaque. Então, as danças se dança para o orixá, se canta para o orixá e se canta em africano, não se canta em português. Então, Na origem. em Na urubá. origem. Se canta em urubá, né? E se oferecem vegetais, minerais, objetos e animais. São dados em sacrifício, são oferendas para o orixá. Os participantes normalmente vestem uma roupa especial, põem a guia do seu orixá. O alimento do orixá, então, no candomblé se tem muito apreço, isso que não se vê, a alimentação do orixá. Então, vamos lá. Uma casa de candomblé deve ser muito grande, porque ela tem que, numa casa tem que caber primeiro um terreiro onde se possa plantar as ervas, todas dos orixás. Tem que ter fogões separados, porque um orixá não gosta do cheiro da comida do outro. Então tem que ser feito em lugares diferentes. Então, as comidas dos santos são feitas com muita dedicação, são ofertadas com muita beleza, são colocadas em pratos muito bonitos, inclusive, e são ofertadas com muita limpeza, inclusive. Não é? Existe isso, então, quando se faz numa festa de orixá, no candomblé, um sacrifício de um animal, muitas vezes se faz a oferenda para o orixá e o restante é dado para as pessoas, é dado para a comunidade. Isto é o sacrifício do candomblé, não é? Aquela comida, como a gente vai no açougue e compra carne, né? Não é açougue que fala aqui, no talho, que vai e compra uma carne para fazer o almoço, da mesma maneira é que o animal ali, no caso, ele é morto em sacrifício, muitas vezes no meio da cerimônia, ou então nos aposentos ali do próprio trabalho. E aí depois é feito aquilo, mas é feito com muita prece, muitos cantos, muita tocada do atabaque, e aquilo é ofertado ao orixá. O orixá não vai comer um boi inteiro, e o restante é oferecido para a comunidade, geralmente muito pobre, porque são as comunidades que o candomblé começa na Bahia, né? Lá no meio dos pobres, negros. Se pensarmos que os negros eram escravos, quando saem da escravidão, eles não recebem um emprego, eles são soltos. O Deus dará. É por isso que no Brasil hoje vivemos o que vivemos. Porque tudo sobra, é estudo do karma, é karma da escravidão, eu sei, é uma karma real. E então, essas pessoas passaram muito aperto, muita dificuldade na vida, e às vezes não tem comida. Então a comida é ofertada para todos, comem todos juntos. Eu vou aproveitar esta tua intervenção, porque falaste aí de duas coisas. Primeiro, a carne que é feita, e depois falaste em boi. Uhum. E eu quero pedir-te aqui para esclarecer duas coisas. E isto, eu não passei, como já disse, eu não passei por isso, mas tenho, por exemplo, houve uma vez um amigo meu que me ligou, isto já há uns bons anos, 10 anos à vontade, que um amigo meu ligou muito escandalizado, muito aflito, porque tinha tentado, aliás, até foi por uma questão de amor que tentou seguir a sua paixão, e a sua paixão frequentava um terreiro candomblé. Não faço ideia qual, não faço ideia onde, nem quer, e é preferível assim que estou dizendo. E ele foi e começou a frequentar, e então é assim, duas questões. Os animais que são mortos em sacrifício no candomblé podem ser animais de grande porte? Isto é uma pergunta. Depois, a segunda pergunta é, sendo possível animais de grande porte, é possível dizer-se, acho que aqui é outra coisa também, é que quando o animal é morto em sacrifício, não pode ser a comunidade toda a ver a morte. A pessoal da casa, como tu dizes, como vocês dizem, é o pessoal da casa que fica restrito. Exatamente. Não é? Portanto, as pessoas que vão de fora, a comunidade que vai de fora não assiste. Então, agora, porque sendo este caso que eu vou contar foi o caso de um boi, que foi morto em sacrifício à frente de toda a gente e que, segundo o que parece, foi dito à comunidade que ninguém podia tocar no animal porque o animal tinha de ficar ali até à putrefação, porque aquele animal era animal do orixá e o animal tinha que ficar ali
confesso que eu percebia a escandalização desse meu amigo, porque eu próprio me perguntei, quer dizer, se o animal fica ali sem mais nada até à putrefação, começa a ser até um caso de sanidade pública, não é? De saúde pública. Porque depois todos nós sabemos que há os parasitas e há toda a espécie de animaizinhos que sobrevivem. Se não está cozinhado, se foi morto, está. Todos nós sabemos que nos reduzimos a pó, não é? Eu gostava de ouvir um pouquinho sobre Então, isso. eu não sei sobre isso. O que eu sei é que pode ser que sejam. Na iniciação eu vou explicar melhor, mas existem alguns casos onde são oferecidos cabritos, carneiros, porcos. Tal. Mais, Uma dimensão sim, mas eu não sei disso porque assim, as oferendas normalmente são colocadas para aquele orixá e ficam ali 3 dias e depois são retiradas e guardadas e jogadas fora, porque ou então as pessoas são alimentadas, porque um prato de orixá não vai o boi inteiro. Bem, vão sobretudo as vísceras. Não, é isso, entregue e pronto. Que é aquilo que não é combustível pelo humano. Exatamente. Então eu não sei disso. As pessoas praticam às vezes de forma muito escandalosa, porque isso para mim é um espetáculo. Também de fé. Não é? Também de fé. Não é? É um espetáculo, causa repúdio, não é? Degradante. Horrível, não é? E parece que é para mostrar poder, não é? Exato, é isso que eu acho. E que depois parece que é por aqui que nós conseguimos aquelas coisas todas que vocês vêm à procura, mas acho que prestam tão mau serviço. Então, voltando um pouquinho ao candomblé, do jeito da religião, que também no Brasil, pelo candomblé ser uma religião que pode cobrar trabalhos, cobra-se a feitura da cabeça, cobra-se, na Umbanda já não, cobra-se, então muitas vezes abusam, sabe? E é uma forma de se ganhar muito dinheiro. Então não posso dizer também que no Brasil ali se pratica um candomblé puro, porque há terreiros, não é? O que eu sei é que do candomblé, as mães de santos, os pais de santos, eles vão passando pela hereditariedade, não é? Uma mãe de santo, ela não consegue fazer outra coisa, o pai de santo é um sacerdócio. Ela não consegue se dedicar a outra profissão. Ela é dedicada à casa dela, à casa espiritual que ela tem, sabe? E ela não consegue, às vezes, nem manter um casamento, porque ela tem restrições alimentares, restrições de conduta, como se fosse um padre da Igreja Católica. Então, é uma vida dedicada ao sacerdócio. Então, isso difere muito daquela fulana que eu fui ali fazer um trabalho. Uma mãe de santo trabalha quase em santidade. Então, é muito diferente pensarmos que fui numa mãe de santo fazer um trabalho assim, e aquela mãe de santo que trabalha numa casa pela elevação dos seus filhos, pelo crescimento dos seus filhos, porque não é fácil também se fazer uma iniciação do candomblé. Eu não sei se estamos na hora, já se dá tempo. Não, vamos ter que... Ainda temos 2 ou 3 minutos para até passarmos mais um momento musical e depois entrarmos no Então, só explicar assim, por exemplo, num terreiro de candomblé, quando se vai a um terreiro de candomblé, os orixás, eles não dão consulta. Eles se dançam para o orixá, desce o orixá, ao som de atabaques. Eles não falam. Eles não falam. Eles, no máximo, dão um axé, que é uma espécie de um breve passe, não é? Dão um axé, que se fala. Mas eles não conversam, eles não falam, porque a energia é tanta, é uma energia pura, é uma energia muito forte, e eles dançam, a pessoa está incorporada no orixá. Na verdade, incorporar um orixá, vamos pensar o seguinte, na Umbanda, nas festas, a gente também faz isso. Mas é a hora que a gente... É assim, é difícil de falar em palavras, mas... se o orixá é uma divindade e seu filho é daquele orixá, eu tenho uma centelha daquela energia divina. Na hora que eu incorporo o orixá, é aquela centelha que desabrocha em mim e eu danço para o meu orixá. É assim que se tratar um orixá divinamente. E aí quem dá consultas é apenas o pai da casa, o pai de santo ou a mãe de santo, ali com os búzios e pronto. É assim que funciona. Eu gostaria só aí de esclarecer uma coisa também, porque por causa da linguagem às vezes também é um bocadinho dispar, e é dizer que quando te referes a filhos,
Explico. Não são filhos biológicos. Podem ser também, mas quando se refere aqui a filhos da mãe de santo ou do pai de santo, não são os filhos Eu biológicos vou da mãe ou do explicar pai o de santo. ritual para se tornar um filho de santo, também a diferença, como se tornar um filho de santo na Umbanda e como se tornar um filho de santo no Candomblé. Pronto, de qualquer forma fica só aqui já certo. adiantado que quando Filhos, estamos a falar de filhos, não estamos a falar dos filhos biológicos dos pais ou mães de santos, estamos a falar das pessoas que se submetem às tradições e aos Sim, rituais e não são as de pessoas, iniciação. e não são as pessoas que vão visitar um centro, que frequentam, Exatamente. que vão receber. Não, filhos são aquelas pessoas que fizeram uma iniciação. Ok. Sim, senhor. Carmen, nós vamos para um momento musical, está bem? E regressamos provavelmente, como já estamos em cima das 21 horas, regressamos depois do sinal horário da publicidade das 21 horas. Quanto a si, aí em casa, espero que este programa esteja a ser do seu agrado. E mais do que isso, esteja a ser aquilo que nós nos propusemos no início. Desmistificador e esclarecedor desta que é uma questão tão delicada e que gera tanta polémica e tantos mitos à sua volta. É essa a nossa intenção. Não pretendemos nem queremos enaltecer ou desvalorizar o trabalho de ninguém. Queremos única e simplesmente, em nome daquilo que é a verdade, transmitir aquilo que são as verdades de uma e de outra religião. Pessoas à parte, servir essencialmente aquilo que são as divindades. Nós voltamos já.